está ajudando adulto a ser parecido com Deus. Tenta educar adulto. Está dando para entender? E aí o problema está ali, ó, o problema aumentou, a coisa ficou complicada. Por quê? Aqui o texto está deixando claro, né? Porque assim, o que estava acontecendo aqui? Os gregos, eles estavam reclamando. Por quê? Porque eles entendiam que estava havendo favoritismo. Aí, só para a gente tirar essa ideia romântica, a gente tem que voltar à igreja do primeiro século, porque a igreja do primeiro século, tinha murmuração por causa de favoritismo. O que acontece? Vamos lá. Tem, né, as viúvas, porque antigamente não tinha esse negócio de ser viúva do major, né, que ganha um dinheiro, né, e tal. Aí vem um pé inchado querendo casar com a viuvinha, né, quer dizer, casar não por causa da diversão. Aí o que acontece? Não tinha um negócio desse. A viúva ficava desamparada. E aí, raciocina comigo o seguinte, eu tenho que distanciar um pouquinho, tá, gente? Estou desse jeito. E aí, peraí. Aí nisso, a murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas. Vamos pensar, tem aquelas viúvas que estão aqui no contexto de Jerusalém. Todo mundo conhece todo mundo é amigo de todo mundo é fechamento de todo mundo. Mas tem aquelas viúvas que vieram de lá. Já viu aquela situação em que aquele membro que está aqui, todo mundo conhece, vai na casa dele, estão desde pequeno, passaram por todas as organizações, ele é tão meu irmão quanto aquele que chegou a semana passada, porque a nossa aliança é uma aliança baseada no sangue de Jesus, não é uma panela. E se for panela, tem que ser uma panela sem tampa. Porque quantas vezes um camarada chega numa igreja, não nessa, obviamente, mas quantas vezes o camarada chega numa igreja, ele entra, ele sai, não tem um abençoado para falar assim, que bom que você veio. Ou às vezes o indivíduo está há 6 meses na igreja, e se o pastor perguntar qual é o nome daquela pessoa que está há 6 meses dentro da igreja, quem é? Está entendendo? Eu sei o que o fulano mandou de indireta na hora da oração para o Beltrano. Você viu, fulano, naquela hora que o cara estava orando? Aquilo ali era para o Beltrano de tal. Entendeu? Mas ele não sabe quem é a pessoa que está vindo há 6 meses na igreja. Ele não chega assim e vê, peraí, esse é o primeiro rosto estranho que eu estou vendo? Que bom que você veio. O problema não é ter panela, o problema é a panela ter tampa. Como é que a gente quer que mais gente vá para o céu, se a gente não recebe essa gente? Como assim? Jesus desceu do céu por causa dele, Jesus veio do céu por causa dela. A minha igreja existe por causa daquele cara lá fora. A minha igreja não existe para mim, para a gente ficar na dança do chefe. Só os fortes, né? Olha aí. Eu pensei que era só eu que ia para meio século. E aí o que acontece? Eu não sei se dá para perceber. Olha, tem gente com saudade, hein? Olha aí. E aí nesse caso, eu não sei se dá para você perceber, né, que muitos de nós não observam a questão do favoritismo. Às vezes o João está certo, mas eu sou fechamento do José. E aí eu fecho os olhos para o que o José fez de errado, porque eu não vou me dispor com o José. E aí o pessoal está murmurando, o pessoal está reclamando, tem alguma coisa errada acontecendo, e a igreja crescendo, irmãos, e Deus trazendo gente para a igreja. Eu acho isso fantástico. O pastor Luiz Saião fala que a igreja é um negócio tão de Deus, que os cristãos estão tentando acabar com ela há 2000 anos e não conseguem. E aí, a gente observa aqui, né, desculpa mais uma vez, né, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Aí observa bem, está o pessoal ali na murmuração.
Quem é que tinha autoridade para convocar a igreja para estabelecer a diretriz? Quem é que tinha autoridade, pelo que vocês viram aqui? Os 12. Qual é o problema hoje? O problema é que tem gente querendo arrumar um espaço que não lhe está reservado para tomar as diretrizes da igreja. Todos podem saber o caminho, mas quem tem o dever de traçar o percurso é o líder. Quando eu cheguei na igreja, pegaram logo a Gisele, minha esposa, para auxiliar a diretora de escola bíblica. E a diretora de escola bíblica falou para ela assim: irmã Gisele, olha, não tem esse negócio de liderança não. Eu estou aqui, mas a irmã e tal. Eu cortei a irmã e falei assim: irmã, minha esposa é serva de Deus, ela está aqui para obedecer. Não é porque ela é esposa de pastor que ela não vai respeitar a sua autoridade. O problema é que a gente vive num tempo que ninguém quer mais obedecer ninguém. E a gente vem com esse mimimi sem vergonha, né, de ficar dizendo o seguinte: ah, mas isso é autoritarismo. Autoritarismo é quando a pessoa pega a autoridade de outrem e usa em seu próprio nome e benefício. Agora, quando a gente usa autoridade delegada em nome de outrem, não no nosso, não é autoritarismo. O policial, ele pode me parar e pedir meus documentos. O que ele não pode é ficar me xingando, dar tapa na minha cara, esse monte de coisa. É isso que ele não pode fazer, porque ele representa o Estado. Ele não é a pessoa ali apenas, ele é o Estado. Então, quando eu desrespeito o meu líder, eu estou desrespeitando o Deus que colocou o meu líder ali. Eu só obedeço a Deus. Quem obedece a Deus, obedece a quem Deus mandou obedecer. Se não obedece a quem Deus mandou obedecer, não obedece a Deus. É mentiroso, hipócrita, fingido. E está com Satanás junto. Não dentro, mas perto. A Bíblia fala: não deixe lugar ao diabo. Não deixe ocasião ao diabo. Não ignoreis os ardis. Nós não ignoramos os seus ardis. E aí a gente olha para uma situação desse tipo aqui e a gente observa, né, que os apóstolos convocaram. E os apóstolos não fizeram uma citação do Antigo Testamento. Porque geralmente a gente, às vezes, numa liderança, a gente tem que falar uns 10 Pai Nosso, umas 5 Ave Maria, umas 6 oração forte, para conseguir convencer a pessoa a fazer um negócio que é o certo. E existem situações que dá para discutir, tem coisa que não dá. Eu fui chamar um engenheiro para resolver uma situação de planta de nossa igreja. E aí nisso ele viu um muro que era uma contenção, que estava com fissura e barriga. Ele falou: pastor, cuidado, isso vai cair. E quando cair, aí de quem estiver embaixo. Irmãos, teve discussão não. A gente pode discutir se vai comprar literatura, se não vai. Eu falei assim: irmãos, se esse muro cair e esmaga o braço de uma criança, ninguém vai lembrar de assembleia. Se esse muro cai e arrebenta o capô do seu carro, ninguém vai lembrar de assembleia. Desculpa, eu sou representante legal dessa igreja. O inspetor, o delegado, o juiz ou o raio do parta vai procurar o representante legal. A Receita Federal, o carro preto com letra dourada, vai procurar esse cara aqui. A Rede Globo, a NJTV vai procurar. Estamos aqui na porta da Igreja Batista dos Menezes e vamos saber aqui o responsável ou irresponsável que por causa dele morreu uma criança de 2 anos e 4 meses. Ele correndo ali: pastor. Entendeu como é que é? E sabe o que vai acontecer? Ainda vai ter gente dizendo assim: era um moleque, um irresponsável, ou não sei o que lá. Todos sabem o caminho, mas quem traz o percurso é o líder. Porque na hora de prestar contas a Deus, quem vai? Quem é o responsável pelo negócio? E aí, diante de uma situação dessa, eu entendo, o líder tem que ser colocado em xeque quando ele está fora da autoridade divina. Agora, se ele está dentro da autoridade divina, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece aqui? Ele chega e conversa com o pessoal, né? Aí, ó, gente, esse bebezinho que passou que estava gritando, tá? Não era um irmão de barba, de camisa azul que estava aí atrás, não. Aí, nesse caso,
Em relação a essa. Não, porque o pessoal pensa um monte de coisa, né, gente? E aí nisso, a gente olha para cá e vê que eles dizem: não é razoável. Não é razoável. Gente, tem coisa que é estúpida, tem coisa que é absurda. Mas o que acontece? A maioria pode decidir e essa coisa absurda acontecer. Então o correto é a gente fazer a seguinte reflexão: poxa, eu gosto muito do irmão que fez a proposta. Ele me leva para casa de praia. Ele me deu uma geladeira inox de presente no casamento. Ele me dá carona todo dia no carro com o ar-condicionado dele. Quando eu preciso de dinheiro emprestado, ele me dá sempre a nota de R$100, eu nunca preciso pagar. É difícil contrariar um cara desse, né? Mas ele está errado. Mas ele está errado, meu Deus do céu. Não pode ir todo mundo com ele para adotar uma coisa absurda. E aí os apóstolos estão dizendo: isso aqui não é razoável. O que não é razoável? Não é razoável os apóstolos deixarem a palavra e a oração para servir as mesas. Aê, beleza, hein, pastor? Ficar de molezinha, hein? A gente trabalha duro e o senhor fica só aí, né? Lendo teologia, só nos gregos e nos hebraicos, né? Que beleza, hein, pastor? Imagina se Josué pensasse assim, quando Moisés falasse: olha, os amalequitas estão vindo aí, vai para lá e capitaneia o povo. E Josué falasse assim: e você, Moisés? Vou ficar aqui com as mãos estendidas. Beleza, hein, Moisés? De boas. Só aí, hein? Só nas nuvens com o Pai. Só na Shekinah. Que beleza, né? Não, irmãos. Cada um no seu lugar. Porque a igreja tem que andar. Exatamente. Cada um no seu lugar, porque a igreja tem que andar. Porque observe bem o seguinte: tudo bem, de repente você pode ser mestre, doutor, pós-doutor, mega, ultra, blaster doutor, você pode ser qualquer coisa. Só que é o seguinte: você poderia trabalhar na NASA. Você é gente, você é alma e precisa ser pastoreado. E Deus colocou esse homem aqui. Talvez, né, na sua opinião, mas ele podia ser assim, podia ser assado, só que Deus botou ele. Aqueles que chegarem lá no céu, conversa com Deus sobre isso. Senhor, eu tenho uma pergunta: por que ele? Mas enquanto não chegar lá, deixa isso com Deus. Entende como é que é o negócio? Até porque, como a igreja não é dele, se ele fizer gracinha, vou até cantar um louvor para ele: Fred vai te pegar. Entendeu? Você acha que não vai dar ruim para ele, não? Com Deus não se brinca, não, mano. Com Deus não se brinca, não. Hein? E aí a gente olha para cá e vê o seguinte: não é razoável isso. Não é. Porque o tempo que o pastor está dirigindo um trator, o tempo que o pastor está cavando sapata, o tempo, não que ele vai se desmerecer disso, não, irmãos. Se precisar imprimir boletim, eu fico. Se precisar ficar na mesa de som, eu fico. Se precisar pintar a parede, eu pinto. Só tem um negócio: a minha atribuição. Não tem ninguém lá na igreja que faça. E aí estou eu fazendo o lugar de outras pessoas, e ninguém fazendo o meu lugar. E sabe o que acontece? A igreja fica descoberta. Sabe quem gosta disso? Deus ou o diabo? É simples isso. Não precisa falar o nome não, dá azar. Vai que falta luz aí. Está dando para entender? É isso que a gente precisa observar. Porque eu entendo que o povo não é inteligente quando tenta colocar o pastor para fazer o trabalho de outras pessoas. E o pior, quando tem gente que quer fazer o trabalho do pastor, irmãos. Eu costumo brincar dizendo o seguinte na minha igreja: quer ficar no meu lugar? Beleza, tem vaga ainda, entra na fila. Vai estudar teologia, com exceção do pastor Ricardo, que deve ser rico porque estudou teologia. Mas assim, tá, você fez bacharel em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, tá, e com funfa, cadê? Aí quando você conversa com um vizinho, você dá aula de quê? Dá aula de teologia. Aí os vizinhos falam assim: o que é isso? Ué, eu estudo sobre Deus. Por que serve? Está dando para entender? Ou seja,
Ninguém quer pegar seu tempo precioso para ficar 4 anos estudando um negócio que não vai agregar muita coisa. Está dando para entender? E aí o que acontece? Como se não bastasse isso, às vezes tem propostas de emprego que são boas, mas você sabe que se você pegar aquela proposta de emprego, você não vai terminar o seminário. Aí você abre mão daquele emprego, abre mão de dar conforto para a sua família. E isso, quem fala que eu tenho vida mole, não sabe como é que é. Está dando para entender? Ou então imagina como é que você vai fazer para dormir, sabendo que o filho da irmã está no tráfico de drogas. Como é que você consegue passar o dia? Quando, por exemplo, um cara liga assim: pastor, minha mulher está indo embora, vem aqui em casa. E quem é você para fazer a mulher do cara ficar? Imagina quando você vê um garoto de 8 anos morto por causa de meningite, caixão fechado. O que você vai dizer para essa família? Ah, pastor, mas meu pastor ganha bem. Quanto custa você receber desaforo de alguém que não saiu das fraldas às vezes? Quanto custa? Você está vendo que a mulher está botando um galho no cara. Aí você está falando assim: fala com a sua esposa com mais carinho. Pastor, quem sabe da minha vida sou eu. A vontade que tem é o seguinte: merecido, mas não pode. Tu guarda. Você está querendo ajudar as pessoas a não quebrarem a cara, né? Que tem marido que é um cavalo, irmão. E o verdureiro só: oi, princesa, botei mais um tomate aí, tá? O marido mesmo é um animal. Eu boto comida em casa, tá criando cachorro, miserável. E aí, nesse caso, observa bem. Aí a gente olha para cá. Meu Deus, 46 minutos, estou acabando já, pastor. E aí nisso, né, em relação a esse caso aqui, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E aí o que eles fazem? Eles convocam e eles dão a direção. Escolham 7 homens. Ou seja, tem gente que fala assim: a igreja do Novo Testamento ela era democrática. Bem, se a gente estudar um pouquinho a história dos batistas, né, o liberalismo inglês, embora falar liberalismo no evangelho, eu pensar logo em teologia, né? Então é melhor deixar isso quieto. Aí em relação se a gente pensar em algumas situações, na resistência, né, à monarquia, um monte de coisa que acontecia na origem dos batistas, em 1609 mais ou menos, a gente vai perceber que, peraí, não é bem assim. Porque eles dizem, separem. Não tem aquele negócio de assim: aposta, eu discordo. Não, 7 homens não, bota 9. Não. Quem dá direito a eles é o apóstolo. 7 homens. 7 homens. E aí, como são esses 7 homens? Já que é para servir a mesa, bota qualquer irmão. Já viu aquelas pessoas que tem gente que vão dar cargo para ele não sair da igreja? Pô, gente, pelo amor de Deus, não vamos dar cargo, porque senão, sabe, o irmão vai ficar chateado. Meu irmão, quer cargo? Honre o seu compromisso. Como é que a gente vai confiar alguém para segurar as cordas para a gente descer lá embaixo, se quando a gente quiser subir ele está no WhatsApp? Não pode. Tem que ser uma coisa de confiança. Imagina, você não sabe se vai ter instrumento ou se não vai. Por quê? Porque a dondoca e o dondoco vai quando quer. Complica. Como é que você vai confiar em alguém assim? Já pensou se também fosse assim com o pastor? Imagina. Pastor, olha só, estou com um problema aqui. Meu tio morreu e não tem ninguém para fazer a cerimônia, você pode vir? Irmão, não estou afinal porque eu não gosto de velório. Rapaz, o pastor até pode falar, mas a cobra vai fumar. E cigarro sem filtro. Entende como eu... Imaginou? Aí o que acontece? Em relação a isso aqui, pastor é descolado. E aí, em relação a isso aqui, não é razoável. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Aí observa bem, na maioria dos casos, qual é o tipo do crente que a gente acha que tem que levar cipoada? É o adúltero e o que bebe cachaça.
E o adúltero da conjunção carnal, não é o adúltero do pensamento impuro, nem da olhadinha, né? Da olhadinha, e nem do Instagram da Batseba, né? Esse aí a gente não exclui, não. É só o da conjunção carnal, né? E o da cachaça, porque vinho está na Bíblia. E aí o que acontece? A gente não para perceber, a pessoa é fofoqueira, mentirosa, trambiqueira, está até hoje devendo a coxinha que comprou lá na cantina. Senhor, eu te amo, eu te busco, te procuro, e estou quase ouvindo Deus falar: paga aquela coxinha. Mas não paga a coxinha. Quando estou na tua presença, dá vontade de pular, gritar, cantar, correr, e Deus paga a coxinha da igreja. Você ama a minha obra? Não dá calote na igreja? Entende? Ou seja, quer ministrar na igreja? Cuide da sua vida. Tem gente que não gosta, não, mas lá na igreja eu estou implantando um corinho novo. Toma conta da sua vida. Entendeu? Chega de gente tomando conta da vida dos outros. E aí o que acontece? Quer servir as mesas? Não, mas é só servir as mesas, não é pregação, não é expulsar demônio, é só servir as mesas para varrer o chão, irmão. Cuida da sua vida. Porque aquilo que você é no secreto, daqui a pouco vai aparecer em público. Você acha que o que você lê, o que você ouve, você acha que não sai de alguma forma indiretamente no seu dia a dia? E aí 7 homens de boa reputação, mas também cheios do... E gente cheia do Espírito é gente vazia de si. Agora já viu quanta gente que se acha importante na igreja? Sou fulano de tal. Eu sou membro fundador. Ser fundador não dá direito de ser afundador. Glória a Deus por ser fundador. Mas é tão servo quanto o que chegou depois. Na igreja não há lugar para ninguém que não seja obedecer. Há uma discussão teológica sobre o pastor ser o anjo da igreja, seja lá o que for, mas digamos que, tá bom, não é o anjo da igreja, mas é o cara. Aí o que acontece? Anjo vai dar discussão, o cara não, né? Aí nisso, imagina, ele é o líder da igreja, mas ele está aqui para servir vocês. Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Ah, mas esses cordeirinhos aqui dão dor de cabeça. Não vem dizer que me ama sem cuidar deles. Amar a Deus é mole, a questão é amar a Deus cuidando de gente que chuta a tua canela, gente que faz malcriação. Irmão, vamos lá visitar o Joãozinho? Ah, Joãozinho não, Joãozinho é um animal. Não, irmão, vamos lá visitar o Joãozinho. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você ser cheio de Deus, você tem que se esvaziar de si. Agora, qual é o problema da gente? A gente até canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tá, mas não elogia não. Não diz que está bonito não. Não faz não sei o que não. Não faz isso não para ver. Quando a gente está fazendo para Deus, para a glória de Deus. Se Jeremias precisasse de reconhecimento, o ministério dele, gente, ninguém dava atenção para o cara. Eu sei que dá trabalho ler o livro de Jeremias, mas vai lá no YouTube e vê aquela novela O Rico e o Lázaro. Fala de Jeremias. Entendeu como é que é o negócio? O Rico e o Lázaro. Fala assim, com certeza. E aí nisso, diante dessa situação aqui, a gente observa cheios do Espírito, boa reputação e cheios de sabedoria. E aí o que acontece? Diante dessa situação aqui, observa bem. Sabedoria não é formação acadêmica. Sabedoria não é ser inteligente. Tem gente que é inteligente para fazer coisa errada. Tem gente que tem formação acadêmica, mas é burro. Ainda bem que Gisele não está aqui. Gisele é minha esposa, tá bom? Ela fala, não fala assim, fala nécio, né? Mas é nécio. E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, na obra de Deus temos que ter gente sábia, para quando vier o fulano assim, sabe Beltrano? Ô irmão, vai edificar, mas rindo, né? Rindo para o irmão não ficar chateado, vai abençoar. De vez em quando alguns falam algumas coisas para mim, eu falo assim, ó, não morde a língua antes de dormir não.
Aí a pessoa, pastor é boa, entendeu? Brincando, eu estou brincando, mas estou dando um toque. Outro dia eu falei, gente, eu queria muito que quando o diabo começasse a usar um crente, ele fosse ficando verde. Porque todo mundo ia perceber, tu está ficando verde, cara. Aí ele ia acordar e parar de dar lugar. Mas como isso não acontece, então a gente tem que dar uma ideia, irmão, não vai por aí não. Fala isso não, não faz isso não, é feio. O seu marido que não é crente não vai querer ir na igreja. Essa igreja que você está falando isso, seu filho não vai querer ir na igreja. Já pensou, meu filho vai na igreja, aí quando vê o irmão fulano fala assim, é esse cara aí que está tirando o sono do meu pai? Acabou, perdi meu filho, irmão. Ah, mas as igrejas têm problemas, tem. E quem disse que eu não causo problema também? Gente, bom é só do céu para cima, do céu para baixo, todo mundo tem defeito, irmãos. Todo mundo. Eu acho pastor Maroni o máximo, né? A gente aqui estava chamando atenção na hora da leitura bíblica. Eu estava me sentindo amigo de missões aqui agora. Mas o que acontece? Só que com toda a simpatia que ele tem, vai ter aquele dia que ele não está legal. E de repente nesse dia que ele não está legal, ele falou um negócio que não deveria. Aí foi para o meu coração, pronto. Aí eu levei aquilo para casa, alimentei e tal. Aí daqui a pouco eu já estou bem com o pastor. Mas a minha esposa está magoada com ele, porque há 3 meses eu contei o que ele falou para mim, aborrecido. Então é importante que o obreiro na igreja tenha sabedoria. É importante que o obreiro na igreja, seja qual for, não é só o pastor, qualquer irmão, ficar ligado, porque é o seguinte, a vida não é foto, a vida é filme. A vida não é só esse momento aqui, a vida tem toda uma trajetória. Tem que pensar nisso tudo. Outro dia eu estou na academia, aí passou uma daquelas meninas, né, que as feias têm inveja. Aí a menina passou assim, aí um rapaz chegou para mim e falou assim, olha rapaz, que tentação. Aí eu falei, cara, estou correndo de problema. Aí é mesmo, né? Porque ele já começou a pensar um monte de coisa que acontece depois. Na hora a gente só pensa naquilo, mas agora depois daquilo, curta as cenas dos próximos capítulos. A vida não é apenas um momento, a vida é uma história. E qual é a história que você está escrevendo? O que vão ouvir falar de você nos próximos 49 anos da igreja? Pastor Maroni já vai estar morto. A questão é o que vão estar falando de você. Ah, daqui a 49 anos não deve estar inteiro, não. Aí o que acontece? Aí nessa brincadeira, né? Vai que as farmácias ajudem, né? Mas o que acontece? O que vão falar de você? Está dando para entender? Que bom que você riu da tua morte. Olha só, em relação a isso, está dando para entender como é que é o negócio? Alguém vai falar alguma coisa de você. Ah, lembra do irmão fulano? Olha, eu gostava muito dele, mas o irmão problemático, hein? Eu não quero ser lembrado assim. Eu quero ser lembrado como alguém que abençoou a igreja. Eu quero ser abençoado como alguém que abençoou a minha geração. Tem um diácono que morreu lá da nossa igreja, o irmão Henrique Zanoni Neto. Entendeu? Aí nisso, ele já estava com seus 70 e poucos anos, mas ele era muito forte, né? E aí ele fez uma contenção, não a que foi condenada pelo engenheiro, mas uma que não foi. E aí, todo dia eu entro lá, ele morreu, deve ter mais ou menos uns 3 anos. Sem querer emocionar a família dele. Mas eu falo, Zanoni está morto, mas a história dele está viva, ele deixou a marca dele aqui. Era um diácono comprometido com a igreja. Quando a gente estava tendo culto, tinha até adolescente que se assustava. A nossa igreja dá para dar a volta, né, ao redor. Aí nisso rodava para cá, rodava para lá. Aí às vezes alguém está de bobeira assim no escuro, aí vê o Zanoni com aquele olhão assim. Aí os irmãos entram, entendeu? E Zanoni faz falta. Aí é isso que eu queria que você pensasse. Se hoje você partir, vai fazer falta? Ainda bem que boa parte das pessoas não são pastores, porque fazer sepultamento de algumas pessoas não é fácil. Tem aquele irmão que você fala assim, irmãos, o céu está em festa, irmão fulano de tal foi para lá, e aí nisso a gente, Senhor, obrigado pela vida da irmã fulana, sempre de boa, sempre simpática, mas tem aquele irmão que fica assim, Senhor, me dá uma palavra, alguma coisa, me dá uma coisa boa, Jesus, me dá uma. E aí você vê que algumas pessoas falam assim, irmão fulano era uma bênção. Gente, vocês compreendem, mas ele era uma bênção. Ou seja, as pessoas não conseguem encaixar o negócio. Eu acredito que é tempo de mudar. Entende? Eu acredito que a gente pode fazer uma revolução.
Imagina se cada um de vocês que são membros dessa igreja trouxerem um visitante amanhã, que amanhã não sou eu pregando. Glória a Deus, entendeu? Aí o que acontece? Se cada um de vocês trouxerem um visitante, se cada um de vocês anotarem 10 nomes e orarem por essas pessoas durante a semana, durante o mês, durante o ano, como é que as coisas podem ser? Se for o caso, até sufocar o pastor: pastor, como é que eu falo com fulano que é ateu lá na minha faculdade, não sei o que, não sei o que lá? É difícil o pastor ter problemas assim. Geralmente o problema de pastor é problema de avó, de Cíntia, as irmãs da sociedade de senhora, né, lá de Tribobó, e aí nisso as irmãs: pastor, porque a irmã fulana de tal falou não sei o que, não sei o que, e dificilmente alguém assim: pastor, eu estou querendo alcançar, né, um feiticeiro para Cristo, eu estou querendo alcançar um ateu para Cristo, eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, eu estou querendo ajudar viciados em crack a sair do vício. Senhor, pastor, me ajuda nisso. Entende? Então a importância de termos gente com sabedoria. Gente com sabedoria, não com proeminência. Não é porque fala bonito, não é porque tem a conta bancária gorda, mas é porque tem sabedoria. O irmão não tem dinheiro, o irmão não sabe, ele, por exemplo, não tem o ensino médio, ele não sabe nada disso, mas é um homem de Deus, é uma pessoa que dobra o joelho, é alguém que Deus fala com ele, é alguém que só dele abrir a boca para dar um conselho, a gente se sente abençoado. Pastor, a gente conhece um homem cheio de sabedoria, é fulano de tal, deixa eu fazer a média, Diácono Reginaldo, entendeu? Ele está me ajudando no livro. E aí esse caso aqui, em relação a isso, né, para a gente encerrar, diz o texto, né, que diz o texto aqui: olha, vamos pegar essa pessoa para que eles possam ser constituídos sobre esse importante negócio. E aí o que aconteceu? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que você possa exercer o ministério que Deus tem para você. Não existe crente sem dom. Deus te colocou nessa igreja para fazer alguma coisa, eu não sei qual é. Pode ser alcançar funkeiro, pode ser alcançar motoqueiro, pode ser de repente ajudar em ornamentação, pode ser para ajudar na comida, pode ser para ajudar na elétrica, na hidráulica, na alvenaria, não sei onde é. Ah, mas já tem o irmão fulano. Eu tenho certeza que o irmão fulano vai ficar feliz de ter mais um para ajudar. Está entendendo? De repente você, por exemplo, a gente aqui está num trabalho de palco, mas se não tivesse o pessoal dos bastidores, não teria microfone. Está dando para entender? Se não tiver um irmão de lá, não tem um irmão daqui. E quando fala, todo mundo olha com olhar mortal para eles, né? Não, aqui não, mas lá em São João de Meriti fazem isso. E aí nesse caso, às vezes a mesa está com problema, a pessoa fica com raiva do operador. E aí nessa situação, em relação a esse caso aqui, diz que o parecer contentou a todos, ou seja, todo mundo é abençoado quando cada um está no seu lugar, todo mundo é abençoado quando cada um faz a sua parte, e aí ninguém fica descoberto. Diz o texto aqui para a gente, né, que o que aconteceu? Os homens foram escolhidos, apresentados.